Vamos começar aqui como medir a impedância do alto-falante. Então a gente pega, bota o positivo e o negativo do multímetro, bota ele nesse símbolo aqui que é um U ao contrário, né? No caso aqui dá para ver melhor aqui nesse multímetro, ele é um U ao contrário, que é da impedância, e a gente botaria o multímetro aqui na impedância, conecta no alto-falante e ele vai dar quanto dá. Esse aqui não dá bem exato, esse aqui já dá mais. Então vocês estão vendo que ele está dando 2 ohms, 2.1, que é a impedância desse Turbo Bass de 8 aqui, que ele tem 600 RMS a 2 ohms. Então para comprovar isso, a gente pega no multímetro, bota nesse logo ali e ele vai dizer. Agora Bom, aqui agora vamos falar sobre os crossovers. Para saber como é que funciona o crossover, a gente tem que saber que eles fazem os cortes para os alto-falantes trabalhar na frequência que foram feitas. Por exemplo, a gente não vai querer que o subwoofer pegue voz, a gente não vai querer que a corneta pegue grave. Então, para isso que servem os crossovers, para fazer o corte, fazendo o alto-falante trabalhar melhor. Agora, como é que é a potência desse corte? Aqueles capacitorzinhos que vai na corneta, pequenininho, eles têm a média de 6 dB de corte. É um corte muito fraco. Ou seja, ele vai deixar passar um pouquinho de frequência inferior ao seu corte. Como é que a gente vê como é que funciona? Aqui eu fiz uma tabelinha bem simples, só para explicar como é que funciona o corte de 6 a 24 dB. Vamos comparar que esse aqui é de 6, esse é de 12 e esse aqui seria de 24. Vamos dizer que eu estou cortando um driver a 1200 Hz de frequência. Ou seja, se o corte é de 6 dB, a atenuação dele é menor. Então aqui, vamos dizer que esse aqui fosse 500 Hz, a gente cortando a 6 dB, quer dizer que ele passaria com menos 3 dB, digamos, ele chegaria a pegar, que é o dobro da potência, 500 Hz. Ou seja, passaria um pouco de frequência mais baixa para o driver. E aqui vamos dizer que seja 200 Hz, então ele pegaria, mas pegaria com pouco dB. Ou seja, um corte de 6 dB é muito pouco para a corneta. Para ela trabalhar melhor e a gente poder tacar mais potência sem estragar o reparo, a gente tem que ter um corte no mínimo de 12 dB. Então esse corte ele vai cortar, por exemplo, 1200 Hz e aqui o 500 Hz, digamos que pegaria com menos intensidade, não afetando tanto o driver. Já com 24 dB, quando a linha dele de atenuação é muito forte, então se a gente corta em 1200 é 1200, ele deixa passar muito pouco menos de 1000 ou de 500 Hz, então praticamente não atinge o driver e não deixa ele estragar. Agora, se a gente for cortar 24 dB num sub de borracha, se a gente corta 50 Hz a 24 dB, a gente praticamente exclui o subgrave do sub. Então tem que cuidar muito com o corte e onde saber usar. Bom galera, aqui vamos mostrar agora como regular, por exemplo, um módulo da Sondista ou Taramis Stetson, que são bem parecidos, né? Essa entrada aqui, na verdade, só funciona um RCA, eles são monos, então uma só entrada vai funcionar. A saída, normalmente vocês veem que elas têm 4 saídas, às vezes o módulo tem isso aqui, até o Rodstar antigo tinha. Mas na verdade esses 2 mais 2 menos, tanto faz ligar só um ou ligar o positivo e o negativo os dois. Ou seja, ligar um alto-falante aqui, aqui, outro falante aqui, aqui, ou ligar os 2 falantes junto, no mais e no menos só, vai dar na mesma. Mas o certo é distribuir, quanto mais melhor. Aqui o LED clip dele em forma de distorção, ou seja, acendeu demais essa luzinha aqui, abaixa porque vai começar a feder a bobina do alto-falante. Proteção tem que ler no manual o que significa, e power para dizer que está ligado. Normalmente esses módulos, quando liga, está batendo o clipe junto com a proteção, ou a proteção piscando conforme é batida, é falta de bateria. Sempre recomendo 100 amperes para cada 1000 RMS e o cabo um pouco mais grosso do que o fabricante indica. Ou seja, no caso do 2500D, botar um cabo de 35. Aqui a gente tem o filtro LP. Esse aqui ele vai fazer o corte baixo, ou seja, de 20 a 80 Hz, no caso desse som dígito, ele não vai deixar o cone bobo, ou no caso ele vai fazer um corte do mínimo que o alto-falante vai pegar. Normalmente aqui para um live de 15 a gente corta na metade, ali em 40 Hz, alguma coisa assim, para ele não deixar alta excursão. Já se for um cone seco de 12, mais seco, pode botar em 80, né? Depende se for racha ou tudo mais. E aqui o HP é onde que ele vai soltar a voz, o alto-falante, é a faixa alta. Então aqui normalmente nos lives eu regulo até que comece a dar voz e deu. Então isso vai de acordo com cada falante. No caso de um Ares de 12, pode deixar um pouco mais de voz. E o level é de acordo com a sensibilidade do CD. 0,5 seria o máximo, é como se o CD fosse muito forte a entrada.
muito fraca e tivesse que botar até 0,5, e quando o CD é muito forte ele vem para 0,4. Então a gente deixa aqui no mínimo, liga o CD, bota no volume 80% do CD player, digamos volume 30, e depois aumenta aqui. Quando clipou uma vez, o cara já sabe que está regulado o módulo e aquele volume determinado é o máximo. Então do volume 20 em diante o cara já tem que ficar de olho nesse caso ali. Então isso depende de cada CD, pode ser o 40 ao máximo e tudo mais. Aqui o JFA, um amplificador novo, que ele é mais forte que o Power One, que eu testei. Ele tem essas ventoinhas, uma carcaça vazada, então ele tem uma refrigeração melhor. Ele deu 800 e poucos RMS. Então a gente liga aqui direto na entrada, os cooler, ele funciona tudo certinho. E aqui as saídas dele, né? Aqui no caso da entrada, ele tem o line in, que a gente vai entrar os par, né, o front e o rear, ou só o front aqui com Y, quando muita gente usa. Aqui ele tem o corte LP, que é aquela mesma coisa para subgrave, né, low vem de baixo, ou seja, frequência baixa. O HP, que seria o corte high pass, seria mais para um corte para alta, no caso aqui corneta, tweeter, etc. E flat, o flat significa que ele vai deixar passar tudo, de 20 Hz a 20K. Aqui no High Pass a gente vai cortar de 60 Hz, no caso desse módulo aqui, até 1200. O Power One vai até 750, se não me engano. Então no caso de corneta, a gente vai aumentar isso aqui até 1000 ou 1200, seria o caso do corte numa corneta. Já se for um médio grave, só seria no corte no começo. E se for sub, a gente botaria no LP e daí regularia aqui no Low Pass qual é o máximo que o alto-falante vai pegar. No caso aqui ele mostra até 160 Hz. E o Bass Boost normalmente é um incremento de grave. Aí é a gosto, né? Então assim, para regular o módulo tá legal. E esse módulo aqui, como o Power One também tem outros módulos, ele tem um line out que seria para indicar isso aqui iria ligado num outro módulo, no caso, para não precisar puxar tanto RCA lá da frente. Aqui agora a gente vai para os cortes do Stetson. O Stetson, no caso, ele tem as entradas, né? E tem as saídas. Flat significa que vai passar tudo, não tem corte algum. Sub e rear, no caso, para os grave, mid, no caso, para o médio grave, e high para as corneta e tweeter, né? Então aqui a gente bota a entrada, no caso front e a rear, o certo seria o rear, né? No caso for usar o médio grave, e daí a gente pega e corta aqui. Subsônico é o mínimo que o alto-falante vai pegar, no caso de um sub 20, 30 Hz, no caso de um woofer já cortar em 40, e o low pass, que é o máximo que ele vai pegar, por exemplo, no caso de um woofer 250 Hz, ou flat, até depende do woofer, que vai pegar tudo. Aí aqui phase é para inverter a fase, pode deixar zerado, e o Bass Boost pode deixar zerado também. Aqui liga e desliga o canal da saída sub. E aqui vem a saída de médio grave. Normalmente eu cortaria um médio grave aqui em 150 Hz. E depois o máximo que ele vai pegar, o LP, cortaria, por exemplo, em 1.2. Se a corneta vai começar em 1.2, então corta o médio grave em 1.2 e a corneta de 1.2 para cima. E aí a phase aqui pode deixar em 0 graus, que é desligado, né? E aqui você liga, desliga e aumenta também. No Boss, a mesma coisa, ele tem o phase, inversão de fase, o Bass Boost, no caso do Boss, ele é regulagem. Pois é, galera, agora vamos ao JFA de 5 vias. É um crossover que ele corta grave e subgrave, tanto a passa alta como a passa baixa, a médio grave, médio e agudo. E tem a quinta via, que é para ligar outros carros junto com full range, que ele deixa passar tudo. Aqui você vai selecionando qual das vias vai indo e aqui vai cortando de um lado ou do outro. E aqui ele tem a função kill, que tu pode regular um por vez. Aqui, então, no caso aqui ele tem de 40 a 70 para subgrave, de 90 a 500 para médio grave, de 600 a 2000 para as cornetas e de 5K a 8K para tweeter. E aqui na passa para tirar a voz do alto-falante, no caso, ou deixar o corte. Então tu começa o corte em um, termina no outro. No outro que terminou já começa aqui. Assim tu vai fazendo cada falante não esbarrar um com o outro e não dar aquele cancelamento de fase. Aqui de uma via, que esse é só para subgrave e esse só para driver. Então ele tem vários modelos. E aqui o mega capacitor da Boss, aqui eu botei um de 2 farad, se usa 500 RMS por farad, e, ou seja, esse aqui só daria para 1000 RMS, 1200, por exemplo um Rodstar 1200D, e ele se carrega usando uma daquelas resistências que vem junto, ou uma lâmpadazinha que vai se apagar quando estiver carregado. Quando ele estiver carregado, ele se torna uma bateria carregada que vai trabalhar em paralelo com a bateria original do carro.
Então assim, sempre que dá aqueles picos de grave, ele tenta não deixar cair muito a voltagem. Então se está em 12.6, dá aquele gravão, ele tenta não chegar perto de 11 nunca. É isso aí, galera.